Olá, turma, tudo bem? Hoje, em ensino religioso, nós iremos falar um pouco sobre a religião islâmica, tá? O islamismo. Vamos conhecer um pouco das suas especialidades, das suas características, ok? Maomé foi o responsável maior pela consolidação do islamismo no interior do mundo árabe. Ao longo de sua vida, conheceu diferentes lugares e culturas que acabaram exercendo forte influência na construção dos pressupostos fundamentais dessa nova crença. O islamismo, ou Islã como é chamado, é uma religião monoteísta fundada pelo profeta Maomé no início do século VII. O que quer dizer religião monoteísta? São religiões que têm a crença em um único Deus, tá? É a religião que mais cresce no mundo. Cerca de 20% da população mundial é muçulmana. O que são muçulmanos? É todo indivíduo que pratica o Islã. Ele é uma religião monoteísta centrada na vida, nos ensinamentos do profeta Maomé, que teria recebido uma revelação do arcanjo Gabriel, que nós vamos ver em outros slides. Turma, aqui tem alguns conceitos importantes que a gente deve saber em relação ao islamismo, tá? O que quer dizer Islã? Em árabe, Islã significa rendição ou submissão e se refere à obrigação do muçulmano de seguir a vontade de Deus. Ou seja, se eu faço parte do Islã, do islamismo, eu tenho uma obrigação, eu tenho obrigações a cumprir e eu tenho que ser submisso somente a um Deus único. Muçulmano é o seguidor da fé islâmica, também chamado por alguns de islamita. Ou eu posso chamar muçulmano ou eu posso chamar islamita. Maometano às vezes é usado para se referir ao muçulmano, mas muitos rejeitam essa expressão, pois afinal a religião seria de devoção a Deus e não ao profeta Maomé. É como se as pessoas estivessem falando que maometano é aquelas pessoas que são devotos ao profeta Maomé. Então, muitos que são chamados desse jeito rejeitam essa expressão, porque na verdade eles não são devotos ao profeta, eles são devotos ao Deus único. Árabe se refere à língua oficial e à etnia dos habitantes desse país. Turma, eu trouxe para vocês aqui um mapa, tá? Onde é que está dividido esses muçulmanos, tá? O Islã nasceu na Península Arábica, mas hoje nós temos apenas 15% dos muçulmanos que são árabes. A maioria não são árabes. Há duas correntes principais no islamismo, os sunitas e os xiitas. Os sunitas têm mais ou menos 1 bilhão de seguidores e os xiitas têm 120 milhões de seguidores. Tá? E a Indonésia é o maior país islâmico, com quase 17% de todos os muçulmanos. Turma, vamos conhecer um pouco do mundo islâmico. O mundo islâmico, né? Vamos falar sobre isso. Surgiu na Península Arábica, local de existência de tribos diversas. Quem é que eram os habitantes desse local? Os beduínos e nômades. O que eram os beduínos? Os beduínos representavam cerca de 10% dos habitantes do Oriente Médio e tem o nome derivado das palavras árabes al-Bedu, que significa habitantes das terras abertas, ou al-Beit, povo da tenda. Mais provável é que essa cultura tenha surgido ainda na antiguidade, no norte da atual Arábia Saudita. Os beduínos, eles não viviam em casas, eles viviam em tendas e em terras abertas, como no Saara, por exemplo, existem muitos beduínos que vivem lá. E os nômades, o que quer dizer nômades? São pessoas que não têm residência fixa. Eles ficam se mudando de um local para outro. O local que tiver mais possibilidade de alimentos, ali eles ficam até terminar os alimentos. Se por acaso começar a ficar escassos alimentos, eles se mudam para outro lugar. Por isso são chamados de nômades. São aquelas pessoas que não têm residência fixa. Na região dos árabes urbanos, surgiram cidades como Meca e Medina. Os árabes eles não eram unidos politicamente, havia uma guerra política entre eles, mas falavam o mesmo idioma e possuíam as mesmas crenças religiosas. E eles eram antigamente politeístas. Antes de Maomé iniciar com a religião islâmica, eles eram politeístas, as pessoas que moravam lá. E o que eram politeístas? Eram pessoas que acreditavam em vários deuses.
Turma, aqui nós temos as figuras de um local chamado Kaaba. O que quer dizer Kaaba? Casa Sagrada. É uma construção em formato de cubo, reverenciada pelos muçulmanos, gente, na Mesquita Sagrada de Grande Mesquita, em Meca. Aqui nós temos Meca. E é considerado pelos devotos do Islã como o lugar mais sagrado do mundo. Observem aqui que tem várias pessoas aqui, observem. Então essas pessoas, elas vão para o Kaaba justamente para rezar ao Deus único, tá? Ali é um local para eles sagrado. Ali é como se Deus estivesse ali presente, ok? Turma, como nós já falamos, Maomé, o profeta Maomé, foi o fundador do islamismo. E será que como isso aconteceu? Segundo a fé muçulmana, no ano de 610, o profeta Maomé recebe mensagens de um anjo, que é chamado de Anjo Gabriel. E esse anjo ensinou os fundamentos dessa nova religião. Maomé, então, passou a pregar uma religião monoteísta, ou seja, a crença em um único Deus, e entre praticantes de uma religião politeísta. Devido a ele ser monoteísta, ou seja, ter fundado uma religião monoteísta, que é a crença em um único Deus, e pregado esta religião dentro de vários locais em que a religião era politeísta, a crença em vários deuses, houve perseguições. Um dos povos que mais perseguiram Maomé foi os coraixitas. Eles perseguiram Maomé porque eles não acreditavam, eles não admitiam que existia apenas um Deus. Turma, o primeiro valor divulgado por Maomé no islamismo foi a crença em Alá. Assim era chamado o único e verdadeiro Deus que eles cultuavam. E também eles condenavam o culto às imagens, tá? Eles diziam que não poderiam cultuar as imagens, já que nós temos um Deus único que nos ouve e que nos ajuda. O islamismo também estabelecia a existência dos céus e dos infernos, que serviam de morada para todos os indivíduos. Claro, aqueles que fossem exemplar na aceitação dos preceitos islâmicos seria fartamente recompensado com confortável vida. Ou seja, se você é do islamismo e você seguiu corretamente os preceitos e as regras da religião islã, quando você morrer, você vai para o paraíso. Mas se você não seguiu adequadamente, se você pecou durante toda a sua vida terrena, você vai para o inferno. Então, isso eles acreditavam, tá? E tem aí, nesse caso, a crença muçulmana possui alguns pontos em comum com as religiões judaica e cristã, porque a religião judaica e cristã acredita também no paraíso, no inferno, tá? Acredita também na ressurreição e assim por diante. Até o período em que Maomé orientou o desenvolvimento da religião muçulmana, todos os preceitos eram rigorosamente transmitidos pela oralidade, ou seja, os preceitos, as regras dessa religião eram passadas de boca em boca, oralmente, de geração em geração, dos mais velhos para os mais novos. Contudo, com a morte de Maomé, que é o mais importante líder espiritual islâmico, se fez necessária a concepção de um livro sagrado para guardar esses preceitos, para que os mais novos pudessem ler os livros e seguir os preceitos que lá estava contido e registrado. Então, a partir dessa demanda, surgiram duas obras, o Alcorão e a Suna. O Alcorão é o livro que registra os ensinamentos que Maomé divulgou ao longo da vida. Que ensinamentos foram esses? Os ensinamentos religiosos. A Suna era o livro que se ocupa da biografia e ações políticas desse mesmo profeta. Ou seja, a Suna é um livro que fala da vida de Maomé, mas politicamente. Ok? Na visão dos muçulmanos, os fundamentos pregados no Alcorão representam a conclusão de um processo de aprimoramento dos valores anteriormente ensinados pelo judaísmo e pelo cristianismo. Gente, para o islamismo, Jesus Cristo e os vários profetas hebreus são valorizados como intermediadores de uma experiência religiosa que atinge o seu ápice com o surgimento do islamismo, tá? O Alcorão, ele é colocado como livro comum a todo verdadeiro seguidor do Islã. A Suna, por sua vez, foi o grande responsável pela primeira divisão entre os islâmicos.
De acordo com essa obra, que foi a Suna, qualquer muçulmano poderia se colocar como líder religioso do islamismo. Só que, em contrapartida, o Alcorão aponta que somente os descendentes diretos de Maomé é que poderiam exercer o papel de chefia, o papel de profeta. Devido a essa discordância, surgiram as principais seitas do islamismo que temos hoje, que são os sunitas e os xiitas. Turma, além do reconhecimento de Alá como o único Deus verdadeiro, o muçulmano ele tem algumas obrigações, como foi dito anteriormente. O muçulmano ele deve orar 5 vezes ao dia, com seu corpo em direção a Meca, tá? Observem aqui nessa figura que nós temos várias pessoas com o corpo em direção a esse cubículo preto que está bem no meio. Isso aqui é a Meca, tá? Quem faz parte da religião islâmica deve peregrinar até a cidade de Meca pelo menos uma vez na vida. Não deve manter relações sexuais e ficar em jejum entre o amanhecer e o anoitecer, ao longo do mês do Ramadã. O que é o mês do Ramadã? É o 9º mês do calendário islâmico, no qual os muçulmanos praticam o seu jejum. A palavra Ramadã, gente, vem do árabe Hamida, que quer dizer ser ardente. Isso é uma renovação da fé, da prática mais intensa de caridade e vivência. Tá certo? Praticar a caridade, cedendo uma parcela de sua renda anual, era primordial para a religião islâmica. Você deveria mostrar sua caridade, porque você, agindo dessa forma, você estaria fazendo bem para o próximo. Na religião islâmica, nós temos também a Hégira. O que era a Hégira? É um dos eventos mais importantes do islamismo, pois representa a fuga de Maomé e seus seguidores de Meca para a cidade de Medina e marca o início do calendário islâmico. Esse evento, gente, representa quando Maomé foi perseguido pelos quairichitas. Né? Quando ele começou a pregar o islamismo, que era uma religião monoteísta, entre os povos que eram politeístas. Então ele foi muito perseguido. E foi justamente nesse momento que ele fugiu de Meca para Medina. E aí, nesse momento lá, eles fazem essa manifestação, essa comemoração da Hégira, que é justamente essa fuga de Maomé e seus seguidores. Ok? Bem aqui do lado, eu coloquei o calendário islâmico, porque devido a esse momento da fuga de Maomé, foi que surgiu o início do calendário islâmico. Observem aqui que eu tenho uma lua com uma estrela, que é justamente o símbolo do islamismo. Ao redor dele, eu tenho os meses do ano, tá? E ao redor dos meses do ano, eu tenho os eventos que acabam acontecendo nos meses do ano. Observe que bem aqui entre novembro e dezembro, né? Novembro e dezembro, nós temos aqui o Ramadã, que é justamente o que eu disse para vocês, que é quando os muçulmanos praticam seu jejum, né? Que é chamado de ser ardente, é o momento em que eles estão com a fé mais aflorada, a fé mais intensa. É justamente no momento do Ramadã, ok? Espero que vocês tenham gostado dessa aula, tá? Estudem, prestem bastante atenção e até uma outra aula. Tchau, tchau.